Bom dia, nono A. Então vamos dar continuidade aí e início no nosso terceiro bimestre, ok? Antes de iniciar o módulo, eu vou alertar a vocês algumas mudanças que ocorrerão. O que vai acontecer? O vídeo, que é esse que eu gravo para vocês, a explicação do módulo, ele vai permanecer. O que vai mudar? O resumo que eu anexo lá no Maestro, no material de apoio, junto com o link do vídeo. Por que eu vou mudar esse resumo? Então ele não vai pronto para vocês. Agora ele será produzido por mim em tópicos e esses tópicos é uma fonte, é um norte para vocês assistirem a explicação, consultarem o material que vocês possuem, que é a apostila, e dar continuidade ao preenchimento, deixar esse resumo completinho, como eu estava acostumada a enviar para vocês. E o porquê dessa mudança? Essa mudança, ela é positiva, porque ela de uma certa forma força vocês a assistirem a explicação aqui, que poucos assistem, eu sei disso. Então assistirem aqui a explicação, fazerem um acompanhamento do material que vocês possuem impresso, que é a apostila de vocês, e a explicação aqui, ok? E aí, então essa semana teremos esse momento, então o vídeo, daqui a pouco nos encontramos online para dar continuidade. Na próxima semana teremos um momento online novamente, para fazer um fechamento dessa primeira experiência, dessa pequena mudança que vamos ter, para depois prosseguirmos aí o bimestre da melhor forma possível, ok? Então, o módulo 10, agora, a partir do módulo 10, no terceiro bimestre, vamos estudar a América Latina. Até porque, retrocedendo, estamos estudando durante esse período letivo, no nono ano, os países subdesenvolvidos, países, continentes, nesse caso, subcontinente subdesenvolvido, ok? No oitavo ano estudamos os desenvolvidos e agora os subdesenvolvidos, tá bom? Então iniciamos aí a América Latina, características naturais. Como definimos o que é América Latina? O que é a América Anglo-Saxônica? O que é a América Central? Então, relembrando um pouquinho de regionalização. Então, regionalizar é dividir o espaço. Lembra desse conceito? Regionalizar é dividir o espaço. Então, nós dividimos o continente americano de duas formas diferentes. A divisão geográfica do continente americano possui três divisões diferentes: América do Norte, América Central e América do Sul. Então é basicamente uma divisão física. Então, quando a gente observa o mapa do continente americano, a gente consegue fazer essa distinção pelo formato ali do continente. Então, América do Norte, aquela maior porção do extremo norte, América Central, aquela parte bem estreitinha, cheia de ilhas, né? Então, parte estreitinha, cheia de ilhas, e a América do Sul, que é a porção, o conjunto aí, a massa continental do Sul, ok? Então, essa é a divisão geográfica. E a segunda divisão, que é o que define aqui a América Latina, é a divisão histórica-cultural. Então, a gente divide o continente americano em duas diferentes regionalizações aí, que é a América Anglo-Saxônica e a América Latina. A América Anglo-Saxônica só tem dois países que compõem, que é os Estados Unidos e o Canadá, os dois únicos países desenvolvidos do continente americano. E a América Latina, do México para baixo, ok? Então não pode esquecer disso daí. Então aqui eu coloquei para vocês. Eu vou pontuando aqui a necessidade de acompanhar aí o estudo de vocês, algumas páginas para vocês analisarem. Então, quando eu colocar as páginas, é porque tem uma tabela ou um mapa muito importante, onde vocês farão, né, desenvolverão aí a descrição, a análise dele, tá bom? Então, divisão geográfica, divisão histórica, cultural do continente americano. Então, o primeiro ponto aí é relevo e hidrografia. Mais uma vez, quando falamos de relevo, é a forma da superfície terrestre,
Então, para iniciar a forma da superfície terrestre, principalmente do continente americano, a gente volta lá no conceito do 6º ano, que são as placas tectônicas. Então, aí eu dividi para vocês 3 placas tectônicas que são muito importantes aí, que elas têm são a base da nossa massa continental. Então, a placa norte-americana, a placa do Caribe e dos Cocos e a placa sul-americana. Então, são essas 4 placas tectônicas que compõem aí o território do continente americano. Algumas, na página 218, tem um mapa que ele mostra a divisão das placas tectônicas e o contato, a forma de contato dessas placas tectônicas. Lembrando que forma de contato que tem aquela que se junta, aquela que raspa uma na outra assim, e aquela que se separa. Então, convergente, divergente e transcorrente ou paralela. Cada um desses encontros ocasionam algum fenômeno interessante. Então, quando é a convergente, ou se forma uma montanha ou vulcanismo, né? Vocês vão perceber aí que concentra bem na região da América do Sul, entre a placa de Nazca e sul-americana. E aí cria um monumento que temos aí no continente americano, América do Sul, que é a Cordilheira dos Andes. Assim como temos lá na América Anglo-Saxônica, na região norte, a Cordilheira dos Atlas, ok? Ou até mesmo a forte ação tectônica de vulcanismo que tem na América Central. Depois vem o México. O México ele é composto basicamente por grandes planícies na região litorânea e uma região de planaltos, quase montanhas na sua totalidade, na região central do território mexicano. E tem uma imagem, um mapa hipissométrico, né, ou físico, que a gente fala que é de relevo, está dividido aí por cores, na página 219. A América Central, nós vamos dividir ela bem delicadamente entre América Istmica e Insular. Então, esses 2 pedacinhos formam a América Central. A parte istmica é a parte estreitinha do continente, por isso que tem esse nome, istmo, é uma área estreita. E a insular é a composição dos países ou a região de ilhas, que tudo isso compõe a América Central. A América do Sul, na página 221 para vocês, aparece o relevo da América do Sul. Então, observando de forma bem geral, a gente vai perceber que a América do Sul ela é composta no extremo oeste pela Cordilheira dos Andes, na maior parte do seu território por planaltos, e temos 2 grandes planícies, e essas planícies não estão relacionadas ao litoral, e sim a grandes bacias hidrográficas, a grandes rios, que é a planície do Amazonas e a planície do Chaco, que é a bacia platina. Observem aí no mapa, que já vai estar totalmente pontuado. Sobre hidrografia, sobre os rios, os principais rios da América do Sul aí, que é riquíssimo em recursos hídricos, principalmente em bacias hidrográficas. Bacias hidrográficas é um conjunto de rios e seus afluentes. Então, afluentes entre as nascentes, córregos, ribeirões, rios de pequenas proporções e o seu rio principal. São rios imensos, ok? Então, nós temos 3 principais bacias hidrográficas aí na América do Sul, que é o Amazonas, com certeza, a bacia do Rio Prata, que é a bacia Platina, e do Rio Orinoco, que fica lá no extremo norte da América do Sul, e ela sai de uma região planáltica e aí já vai para a região litorânea, ok?
Clima e vegetação. Então, se estamos falando das características físicas, a gente vai sempre ligar uma característica à outra. Então, o clima está diretamente relacionado à vegetação, ok? E para a gente não esquecer, né, o que vai influenciar principalmente aí no clima, que por sua vez vai influenciar no tipo de paisagem e na vegetação, lembram dos fatores climáticos? Então, os fatores climáticos vão relacionar as características específicas de cada clima, tá bom? Então, o primeiro fator climático, a latitude. A latitude é a distância equivalente, né, à linha do Equador. Quanto mais distante da linha do Equador, mais frio. Quanto mais próximo da linha do Equador, um clima mais quente. Então, na página 223, para vocês, tem um esboço, um esquema explicando esta questão da latitude. O que a gente pode dividir também em zonas térmicas, né? Para facilitar. Zona tropical, zona temperada, zona polar. Lembram disso? Então, aí no continente, na América Latina, principalmente, no continente americano, nós passamos por todas as zonas térmicas e climas variados de acordo com alguns outros fatores, como, por exemplo, proximidade com o oceano ou a altitude, porque sabemos que quanto mais alto, mais frio, isso é uma regra. Então, o primeiro fator climático aí que vai influenciar o clima é a latitude. O segundo fator climático que vai influenciar diretamente o clima é a altitude. Então, quanto mais alto, mais frio. Por isso que a gente pode ter variação de climas de frio. Variação de tipos de clima, ok? Às vezes na mesma zona térmica tem o clima tropical, mas tem frio de altitude, né? O nome já diz, frio de altitude, porque quanto mais alto, mais frio. Correntes marítimas. Na página 224 tem um esboço das correntes marítimas. Então, as correntes marítimas, elas são o quê? São porções oceânicas com características próprias. Então, elas podem ser quentes ou elas podem ser frias, certo? As quentes, elas predominam principalmente no Oceano Atlântico, enquanto as correntes frias, elas predominam no Oceano Pacífico. E as correntes, elas vão ser influenciadas diretamente por no local que ela é formada. Então, algumas regiões, elas sofrem maior influência de marés, aí, de correntes marítimas formadas nos polos. Então, são correntes mais frias. E as correntes marítimas e a temperatura do oceano influencia diretamente no clima também. E o último fator climático são as massas de ar. Massas de ar, porção atmosférica com característica própria, basicamente parecida com as correntes marítimas, mas agora estamos falando da atmosfera. Então, elas podem apresentar características diferenciadas de acordo com onde é formado. Lembra? MPA, MTC, MTA? Então, massa tropical é o T, equatorial é o E, C é continental e A atlântica. Então, MTC, massa tropical continental. MEA, massa equatorial atlântica formada no oceano. MEC, massa equatorial continental formada próxima à linha do Equador no continente. Então, a hora que vocês observarem na página 225, tem um esqueminha que vocês vão recordar de anos anteriores que nós já estudamos, ok? Sexto, sétimo ano, recordamos aí as MTC, MTA, MEA, MEC e MPA, massa polar atlântica. Então, massa polar formada lá, próximo ao polo, fria,
e atlântica formada no oceano. Então é fria e quente. E o último ponto, o mais complexo, o mais extenso de tudo isso, são as vegetações encontradas. O tipo de vegetação está diretamente relacionada ao clima local. Então, uma região mais úmida apresenta uma vegetação com necessidades, né, com características adaptadas a um clima mais úmido. Uma vegetação mais seca é uma vegetação adaptada à falta de chuva, ao solo mais árido, às características, falta de umidade aí no ar, ok? A lista de vegetações presentes, paisagens vegetais presentes no continente americano, ela é imensa. Alguns nomes aqui soarão de forma mais reconhecida aí por vocês, de anos anteriores. Algumas vegetações encontradas no continente americano são exatamente as mesmas encontradas em maiores áreas até de outros continentes, mas por conta de características locais pode existir ter a presença de vegetações específicas. Então, aí as vegetações. Florestas latifoliadas equatoriais. Que nome? Então, florestas latifoliadas. Latifoliadas, vocês já conhecem esse palavrão, que é o que? São as folhas grandes, extensas. Por quê? Porque é uma vegetação adaptada a clima úmido. Então, as folhas, elas são mais significativas, são maiores para a planta, para a vegetação perder aí a umidade para não morrer afogada, né? Então, florestas latifoliadas equatoriais. Seria a mesma coisa que para nós, né, no nosso território, a floresta equatorial, a floresta amazônica, ok? Então, árvores de grande porte, com folhas grandes, que recebem e necessitam de muita água, mas elas conseguem também fazer a troca aí e perder essa água, então evapotranspirar. Segundo, florestas latifoliadas tropicais. Então são as florestas, a mesma coisa que para nós a Mata Atlântica. Então é uma vegetação densa, cheia de espécies, riquíssimas em espécies, tanto de fauna quanto de flora e com variedade e condições aí que ela suporta períodos um pouco mais secos, mas não sem chuva, e que ela precisa de chuva. Então, a gente poderia comparar essa floresta latifoliada tropical à nossa Mata Atlântica para ficar mais claro. As savanas tem esse nome porque é um nome bem genérico. Quando fala de savana, a gente já imagina o continente africano, mas estamos falando que esse tipo de vegetação está aqui, no nosso continente. Então, a gente equipara a savana com o cerrado brasileiro. Então, é uma vegetação com árvores de médio e pequeno porte, bastante arbustos, é uma pastagens, então é uma vegetação que ela necessita, né, da umidade, da chuva, mas em determinado período do ano, é um período mais seco, e ela suporta essas características e é um pouquinho aí da falta de chuva, ok? As florestas subtropicais, já colocado. O que são subtropicais? A gente pode equiparar as coníferas pra gente, né? Ou as araucárias, florestas de araucárias. Então, subtropicais são espécies que suportam temperaturas bem mais baixas num período de temperaturas mais baixas, no caso do inverno. Então, a gente tem esse tipo de vegetação, comparando aqui ao nosso território, até porque eu estou comparando o Brasil, que possui um território em dimensões continentais, gigantesco, e a gente tem uma variação imensa aí de coberturas vegetais. Então, eu estou comparando o continente americano, os tipos de vegetação que aparecem aí no continente como um todo, com o que aparece aqui no nosso território, para a gente fazer uma assimilação, tá bom? Então, as florestas subtropicais são
vegetações que elas têm a necessidade de uma grande quantidade de chuva aí ao longo do ano, mas que elas suportam temperaturas bem mais baixas no período do inverno. As pradarias. As pradarias a gente pode comparar à vegetação do extremo sul do nosso país. Então são os campos sulinos, né? Que é uma vegetação rica em gramíneas, pastagens. Nossa, mas é só um pasto? Não, é um bioma. É uma cobertura vegetal natural e de grande importância. Ok? Então são as pradarias. Maquis e garrigues. Parecem dois palavrões. São duas espécies de plantas arbustivas muito típicas dos países do sul do continente europeu, né, de clima mediterrâneo. Mas esse tipo de vegetação são encontrados em algumas regiões do Chile. Pelas características locais do clima, são encontrados também. Então, maquis e garrigues é uma espécie de vegetação arbustiva que se acostuma com o extremo. Então, bastante chuva e bastante calor, e frio e seca. Ok? Aí, dando continuidade. Estepes patagônicos. Os estepes são vegetações tipicamente de clima mais seco e também um pouquinho mais frio. Então, os estepes é essa vegetação bem rarefeita, que a gente poderia até dizer, entre aspas, insignificante, porque é uma vegetação muito restrita, mas ela tem sua significância sim. Depois, um outro que parece um palavrão, que são as xerófitas. As xerófitas nada mais do que vegetação típica de climas áridos e semiáridos. Então, quais são os exemplos aqui de xerófitas? Cactos, espécies que perdem 100% das folhas em determinado período do ano para aguentar os longos períodos sem uma quantidade significativa de chuva. Então, as xerófitas é um tipo de vegetação típica de climas áridos e semiáridos, ok? Presente aí no território americano como um todo. Então, a gente encontra em regiões mais áridas lá na América do Norte, a gente encontra em regiões mais áridas aqui na América do Sul, inclusive no Brasil. A gente pode comparar a vegetação de caatinga aí, do sertão nordestino. Vegetação de altitude. Por que especificamente vegetação de altitude? Quanto mais alto, mais frio. Quanto mais alto, mais frio. Então, quanto mais frio, menor é a vegetação. Então, tem uma regra. Eu acho que eu já passei isso para vocês, um esqueminha que mostrava quanto mais próximo dos polos, regiões mais frias, a vegetação é menor. Quanto mais próximo à linha do Equador, regiões mais quentes e mais úmidas, a vegetação ela é maior. Então guardem essa regrinha na cabeça. E aí a última vegetação aí presente no continente, que é um palavrão, são as florestas aciculiofoliadas. O que isso significa? Que as folhas são formato de agulhinhas. Então, a gente pode comparar e colocar como as florestas temperadas. Então, com presença de pinos, né, de pinheiros, uma variedade aí de pinheiros que suportam temperaturas mais baixas, ou aquela folhinha lá do Canadá, né, que muda de cor em determinado período do ano. Quando vai chegando o próximo inverno, principalmente nas regiões que possuem ocorrência de neve, as árvores perdem 100% das folhas. E aí tem um outro nome para isso, que é um palavrão. São vegetações decíduas, que perdem 100% das folhas para suportar as baixas temperaturas aí nesse período. Ok? Então, é isso, ó. 25 minutos de explicação. Agora 25 minutos para vocês preencherem aí, rechearem o resumo de vocês, e daqui a pouco a gente se encontra.